Hoje nós estamos no consultório de odontopediatria da doutora Cristiana Furtado e nós vamos falar sobre esfoliação dentária, que nada mais é do que a troca de dentes. Doutora, como é que funciona essa troca? A troca começa geralmente em torno de 5 anos e meio, né? E existe inicialmente uma reabsorção da raiz do dente de leite. Essa reabsorção da raiz ela é feita por célulazinhas que são inicialmente indiferenciadas e devido ao estímulo que é a pressão que o dente permanente exerce na região periapical, elas se diferenciam em cementoclastos, que são células que reabsorvem a raiz. Quando isso não acontece, quando o dente não cai, é necessário fazer a extração? É importante que se faça ou não? Existem algumas situações que levam à necessidade da extração do dente de leite. Uma delas é a dor da criança. Existem crianças que, por exemplo, não conseguem mais escovar ou mastigar com aquele dente. E isso faria, então, com que se tornasse necessária a remoção do dente que está mole. Outra situação que é muito frequente é justamente quando o dente permanente sucessor já está irrompendo e o dente de leite ainda não esfoliou. Nesse caso também é interessante que a gente faça o quanto antes a remoção do dente de leite para evitar que o dente permanente possa no futuro ter, por exemplo, retrações de gengiva e outras alterações de posicionamento. Se isso acontecer, é necessário depois o uso do aparelho para deixar a dentição no lugar. Tem vezes que a própria língua pode exercer pressões favoráveis e ajudar no posicionamento correto do dente permanente que nasceu inicialmente no lugar errado. Mas se isso não acontecer, a gente conta com vários dispositivos ortodônticos que podem ser usados para corrigir o posicionamento dentário. Uma das alterações de troca de dentes que mais leva pacientes ao meu consultório são situações como essa, aonde nós vemos o dente permanente irrompendo por lingual em relação ao dente de leite que ainda não esfoliou, né? Nesses casos é necessária a remoção do dente descido para permitir que a própria língua faça uma pressão no dente permanente e vá levando ele até um local ideal na arcada dentária, para que ele evite alterações da oclusão. A criança troca todos os dentes, doutora, e em que faixa etária isso acontece? Não é tudo ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, veja, primeiro é importante saber que a dentição decídua, ela é composta por 20 dentes. Nós temos, então, 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Ao todo, são 20 dentes. Eu vou mostrar para responder essa pergunta, essa radiografia panorâmica aqui, né? Então, observe aqui, nós temos todos os dentes decíduos, que são os dentes de leite, né? Essa radiografia de uma criança de 6 anos de idade. E aqui, nessa região periapical, você está vendo os germes dentários de todos os dentes permanentes. O início, como eu já disse, se dá em torno dos 5 anos e meio, 6 anos, embora algumas crianças possam vir a trocar o primeiro dente somente com 7 anos. E os últimos dentes em torno dos 12 anos. Tá? Então, acontece da seguinte forma, dos 6 aos 8, ela troca todos os 8 incisivos. Depois, em torno de 9 anos e meio, os caninos inferiores. E dos 10 aos 12, ela vai trocar os molares de leite e também vai trocar os caninos superiores. Dessa forma, então, ela vai ter a troca dos 20 dentes de leite e a gente vai ter também a erupção de mais 3 molares permanentes de cada lado. Os 3 molares superiores e os 3 molares inferiores direitos e esquerdos. Dessa forma, incorporando 12 dentes novos. Os últimos dentes irrompem na época de 18 a 21 anos e são chamados também de terceiros molares ou sisos. Se isso não acontecer dentro dessa faixa etária que você descreveu agora, é motivo de preocupação, alguma coisa a fazer? Veja bem, se a troca demorar 6 meses, 1 ano, não. Muitas vezes pode ser apenas um atraso na própria formação dos dentes permanentes, um atraso na esfoliação, na reabsorção das raízes, mas quando isso demora mais do que esse tempo, aí sim merece uma investigação e sempre são necessárias radiografias e um acompanhamento profissional. Muito obrigada, doutora. Então, gostou dessa dica? Então, compartilhe com outros profissionais.